Bom dia, hoje é terça-feira, 19 de abril e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre acesso à cultura e produção cultural. Para tratar do tema, eu recebo o CEO do Grupo SICOM, Everaldo Ramos da Costa. Muito obrigada, Everaldo, pela participação e por ter descido a serra especialmente para estar aqui conosco. Obrigado a você, a TV, o convite. E o produtor cultural Sandro Valente. Bom dia, Sandro. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Você que está em casa pode participar enviando sua pergunta para o e-mail que aparece aí na sua tela. Eu começo o nosso bate-papo. Eu queria a opinião de vocês sobre como vocês avaliam a questão da cultura no nosso país. Eu primeiro? Você primeiro. Olha, a cultura é fortíssima no país, ela tem diversas frentes, não é só o que você vê na televisão, né? Você tem o Nordeste, o Norte do país, o Sul, tem uma cultura muito rica, uma cultura regional. Tem aqui o grande centro, né, que é São Paulo, Rio de Janeiro, que praticamente fabrica a cultura para o país e divulga, né? Divulga, exatamente. Assim, mas a cultura do país é muito rica, não pode se basear no que a gente está assistindo na televisão, não. É só procurar, prestigiar, tem outras maneiras, sem ser a internet, a TV aberta, de cultura. Olhando por esse ângulo, você tem bastante cultura no país. E do ponto de vista de investimento cultural? Se não tem investimento para o básico, falta dinheiro para a educação, para a saúde, a cultura ela acaba ficando para trás da educação, né? Porque sem educação não tem cultura e vice-versa. Então não tem o investimento que deveria ter, que tem nos outros países. Mas nosso trabalho, meu, do Everaldo, de uma série de outras pessoas, é continuar gerindo a cultura no país e não deixando apagar, né? A chama. Everaldo, qual que é a sua avaliação? Eu vejo que uma das coisas que para mim é muito clara, assim, a cultura, ela é a identidade de um povo, né? E ela é a composição do processo até de pensamento e de mudança, de transformação na sociedade. E eu vejo que hoje, no país, não é uma das coisas que tem um grande incentivo. Já teve momentos que teve uma melhora, mas enquanto a própria produção em si não se reinventar, porque eu vejo assim, nos Estados Unidos, a segunda maior indústria é da cultura e do entretenimento. E daí que se tem esse domínio de todos os grandes blockbusters de filmes, por exemplo, todos os grandes musicais de teatro, todos os grandes textos que são escritos contemporâneos são oriundos de onde? Da onde tem o maior investimento. E quando tem o maior investimento, tem o maior retorno. Sim. Né? Então, eu vejo que nós ainda estamos engatinhando nesse processo, enquanto pensar a cultura, por que não como uma indústria? Porque é uma indústria, é importante ter essa visão, entender que para que um produto cultural aconteça, tem que ter público, o público tem que ter acesso a saber. Acesso. Eu acho que hoje o grande desafio é o acesso, exatamente, né? Ao consumo cultural. Eu acho que no Brasil a cultura custa muito caro muitas vezes. A cultura custa cara, ela é muito taxada, tem muito imposto, a maneira com que é feita fica complicado para o artista. Sim. Também, fica complicado para o produtor nacional e para o produtor local. E essa cadeia, da maneira com que é feita, é muito cara. E outros aspectos também, outros fatores, os prestadores de serviços. Você loca som, você loca luz, você tem transporte a logística de transporte, que é um carro executivo, é van, tem hotel, hospedagem para a equipe toda, uma equipe de um show grande são 40 pessoas hospedando, entendeu? Tem alimentação desse povo todo, e todos esses custos tiveram um aumento significativo, tá? E você não consegue repassar isso para o ingresso, tá bom? Sem contar a lei absurda da meia entrada, que o governo estabeleceu, não sei quem é o deputado, e passou, que é uma lei que você dá meia entrada, supostamente você tem um retorno com a Lei Rouanet e tal. Mas aí a Lei Rouanet é um outro aspecto, uma outra coisa, e tem gente que paga pela meia entrada sem ter Lei Rouanet, que é gente que faz show, gente que faz stand-up, gente que faz show pequeno. Aí você tem que... Cara, até casa noturna
tem uma despesa altíssima também, tem que falar isso. Eles não têm um retorno. Você dá a meia entrada, quem te dá a outra parte do ingresso? Vocês acreditam que faltam, do ponto de vista governamental, leis de incentivo? Eu acho que a lei existe. A própria Lei Rouanet, ela tem, se ela for mantida e executada corretamente, sim, ela ampara, ela tem uma força nesse sentido. O que acontece, por exemplo, é que nem 10% da verba disponibilizada para isenção fiscal é utilizada. As empresas não conhecem muito, por incrível que pareça, depois de tanto tempo, não conhecem, têm medo de devassa fiscal, tem todo um processo. Então isso ainda tem muita resistência. E eu vejo que nesse processo, o próprio produtor, ele se esmera, vai lá, bate na porta, fica insistindo, mostrando conteúdo e tal. Mas tem ainda um preconceito, não só do empresário, mas da sociedade como um todo, que entende que cultura e entretenimento é tipo assim, é uma festa. É hobby. É festa. Vocês querem lá fazer os showzinhos ao contrário do americano. Do americano, exatamente. Tem aquilo, como você vê, eles têm até preocupação na embalagem. Um filme, você assiste, às vezes ele é ruim, mas a propaganda a embalagem dele é excelente. Falta isso no Brasil, você convencer as pessoas que o teatro é bom, o show é bom. Eu acredito que não é só convencer que é bom, é importante. Isso tem muito a ver, eu acredito, com a nossa questão cultural, a nossa raiz cultural. As pessoas no Brasil não são levadas a pensar. E quando não são levadas a pensar, não entendem a importância da cultura. É que o debate, que a conversa é sobre cultura, né? Se você aprofundar, você vai entrar numa coisa filosófica, numa coisa mais da raiz da sociedade. O brasileiro gosta de cultura, sim. O brasileiro, você vai no interior, o cara tá sentado lá com uma viola, tem um monte de gente tocando com ele, cantando, moda de viola. No Rio Grande do Sul, as pessoas prestigiam. Sim. No Nordeste tem aquela festa enorme lá em Manaus, Parintins. Então, assim, tudo isso é cultura. Pernambuco é um berço, Salvador, quer dizer, eu estou falando de outras regiões para entender que a cultura é ampla. Fica essa coisa presa à televisão, à internet. As pessoas têm que ampliar os horizontes. Está todo mundo muito chateado com a questão econômica no país, com a questão dessa roubalheira toda, que não se sabe quem é quem, que a cultura realmente fica uma coisa assim, o cara já chega no final de semana, não sabe se eu não quero, desanima, o pessoal está desanimado, não que o pessoal não tem cultura, o pessoal gosta. Você faz uma coisa legal em Santos, o pessoal prestigia, eu digo pela minha praça. Então, não sei se é tão falta de cultura, acho que existe um pouco de desânimo mesmo e falta de dinheiro. Que aí não é nem o ingresso caro ou barato. Não tem, é a crise mesmo. É a crise, não tem dinheiro para... Por exemplo, você está falando da cultura, de iniciativa privada, por exemplo. Como é que um cara vai apoiar um espetáculo se ele está mandando o pessoal embora? Se ele está reduzindo o quadro? Se ele está dizendo para o funcionário que ele vai ter que fazer hora extra e não sei o que, vai pagar não sei quando... Ele vai chegar e vai investir numa peça de teatro, o funcionário vai olhar... É incoerente, né? É incoerente, é muito incoerente. O público, eu vejo assim, nós temos a compra ingressos, né? E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ela, porque foi uma ferramenta extremamente audaciosa, né? Isso. Esse serviço, a gente faz bilheterias no Brasil inteiro. Para você ter uma ideia, nós fazemos uma média de 1.200 apresentações por semana em todo o Brasil. Das mais diversas. Das mais diversas. Desde show regional até grandes artistas nacionais e internacionais que a gente faz a bilheteria. E eu vejo o seguinte, e a gente faz de norte a sul, né? Em todos os estados que têm uma produção cultural relevante, a gente está fazendo a bilheteria. Eu vejo que o público, de um modo geral, nos últimos 2 anos, ele caiu um pouco. Por quê? Porque a gente vê pelo volume de lotação de salas. Sim. Hoje, para você, por exemplo, lotar um show é um pouco mais difícil. Para você lotar uma peça de teatro, ele é mais difícil. Teatro, então, é mais difícil ainda, né? O show ainda tem um apelo mais forte. As pessoas vocês acreditam que não existe a cultura do teatro aqui no Brasil? Existe para um determinado tipo de público. Que público que é esse? Esse público não mudou ainda?
Às vezes sim, eu vejo que teve um respiro, né, uma oxigenação com, por exemplo, o stand-up comedy. Stand-up, exatamente. Por quê? Porque trouxe o jovem, é uma linguagem que conversa melhor com esse jovem. Está formando plateia ainda, mas não é o ideal para o teatro. Não é o ideal para o teatro. Não é ideal, ele está formando plateia e tem um outro lado da moeda, né? Que ele está, entre aspas, roubando a pauta. Porque o stand-up comedy, ele nos Estados Unidos, ele é oriundo de lá, ele é feito em bares, né? Sim. Então você pegar um teatro, você pega a pauta, só que não tem demanda de teatro viajando, então automaticamente eles ocupam o espaço. Mas o que o Everaldo falou tem razão, eles acabam formando a plateia, mesmo que com o espetáculo ali mais de humor e tal, mas o público está indo no teatro. O que acontece? Sai do celular, cara. Sai do celular. É impressionante hoje, você vai numa peça de teatro, tem gente filmando. Como tirando selfie na beira do palco de peça de teatro. Então estou perdendo um pouquinho a referência, o que é o teatro. O teatro é uma coisa orgânica, tem que sentar, assistir, a respiração, o texto, entendeu? A luz, sabe? O teatro é um momento muito especial, né? E a peça, se você assistir hoje, amanhã, o mesmo elenco, o mesmo texto, a mesma luz, não é o mesmo espetáculo. Não é o mesmo, nunca é o mesmo espetáculo. Nunca é. Então, as pessoas estão nessa de selfie. Eu também uso rede social, óbvio, escrevo pra caramba, divulgo, mas tem que ter a medida, tá desmedido isso daí. E atrapalha. Você acha que tem? Hoje em Santos tem varanda gourmet. Ah, tem uma varanda gourmet? Não, vamos lá assistir uma peça. Não, vamos fazer um churrasco aqui. Junta 20 e não vai. Tá assim, vamos ficar no boteco aqui. Eu acho ótimo o boteco, eu adoro boteco. Mas vamos lá no teatro um pouquinho, custa um pouco. Porque tem assunto pro boteco depois, pro restaurante. Claro. O teatro não anula as outras atividades de lazer, as outras atividades de cultura. E eu vejo também que assim, o público de teatro que frequentemente vai ao teatro, a gente sabe porque nós identificamos as pessoas. Tem pessoas que você vê que é reincidente, que vai ao teatro 6, 7 vezes ao ano, muitas vezes. E tem pessoas que vai uma vez e passa 3, 4 anos sem ir. E perde textos, perde experiências maravilhosas. A gente lá faz a venda 90% de conteúdo ao vivo. O que é o conteúdo ao vivo? É gente vendo gente. Essa é a beleza do negócio. Claro. Porque ali, assim, o ator é um ser humano. Tem um dia que ele está maravilhoso, tem dias que ele está mais ou menos, tem dias que ele está péssimo. E isso tudo acontece. E essa é a beleza, essa é a riqueza que eu vejo. É a troca, né? Que é a troca e que é também um dos principais pontos que eu vejo da sociedade, que é o convívio humano. Você poder se deparar com uma história que está sendo mostrada, contada ali, ou uma música que está sendo colocada, porque na própria música muitas vezes tem uma história, né? Sim. E você está vivendo aquela experiência ali, você presente, corpo, alma ali, sentimento. Eu acho que nesse sentido, a era digital, se ela não for medida, como você bem colocou, ela estraga tudo, né? Ela destrói tudo. Tem só era digital não, né? Eu não vou... Desde, por exemplo, tem quantos anos esse BBB? 17 anos. Eu acho que 17. 17 anos, não é criticar isso, é a culpa principal, mas 17 anos que isso entrou no ar, tem uma queda. Sim. Percebe que nesse período tem uma queda na cultura. Total. Tem um culto à celebridade, um negócio... Tá bagunçado um pouco, mas são nos grandes centros, porque a cultura continua dentro do país, a cultura continua. A questão, por exemplo, o Santos tem alguns equipamentos, alguns teatros. 3 teatros. 3 não, mas desculpa. É o Teatro Guarani? Coliseu, tem o Rosinha. O Rosinha, tem o Tem Rosinha. a Cindy Petro na Conselheiro. Esses são, tá vendo? Esses são bem pouco divulgados. E como é que é a questão Sesc? Da recepção, de trazer grandes espetáculos para Santos? É uma questão de os que estão atendendo. O Sesc também, né? Tem o Teatro o Sesc Grande. Também. Mas ele tem uma política do Sesc de atrações. São atrações que eles mesmos, Eles têm uma curadoria e é com eles. Não estou trabalhando. Fiz a peça da Marieta Severo ano passado e só. Uma por ano no Sesc. Bom, para agendar, tem que ter o pedido das produções, porque eu não posso pedir pauta para a produção. Sim. Elas têm as datas disponíveis, aí eu tenho que ver no teatro se tem disponibilidade e alinhar isso, né?
E são poucos espetáculos viajando. Esse final de semana tem o Lázaro Ramos, o Topo da Montanha. Quer dizer, é um espetáculo. Eu acho que é o melhor espetáculo em cartaz no Brasil. Está em Santos esse final de semana. Qual que será a reação? Eu te conto na segunda. Semana passada foi a Vera Fischer. Daqui 2 semanas tem a Elizabeth Savala. Então, em 4 semanas você tem 3 espetáculos. 3 espetáculos. Na Vera Fischer responderam. Respondeu bem? Isso que eu ia te perguntar. Como é que foi, a Semana Santa de Páscoa, uma semana difícil. Sim. Optamos em tirar o domingo, porque o domingo de Páscoa, antigamente, o teatro segurava, hoje não segura mais, dependendo do espetáculo. Tá? A Vera Fischer, no caso, não segurou. Esse final de semana é feriado, tem o Lázaro Ramos. Optaram em fazer sábado e domingo. Há anos atrás era quinta, sexta, sábado e domingo. Aí depois foi sexta, sábado e domingo. Hoje é sábado e domingo. Hoje é sábado e domingo. Se continuar assim, espetáculo só só sábado. E o Coliseu é um teatro grande. Tem o Municipal. Ou seja, tem que reagir. Se não reagir, perde. Em 10 anos começa a perder, não forma a plateia e não acontece. Do jeito que teria que acontecer. Tem muito musical em São Paulo, né? Eu acho musical que não viaja. Vocês acreditam que essa proximidade entre Santos e São Paulo acaba sendo um obstáculo para que grandes produções venham aqui para a região ou não? Não, eu acho que o Phil Collins não vir para Santos, tá? Então ele vai para São Paulo, acabou, você vai em São Paulo assistir. Agora, um espetáculo que está em São Paulo, mesmo que a pessoa saia de Santos em excursão para assistir, a proximidade quando ele sai em cartaz é muito rápido fazer em Santos. É só alinhar a pauta. Então é bom para Santos. E Santos fica sempre no mesmo circuito de São Paulo. Acabou São Paulo, faz Santos, é automático. É bom ter uma praça grande. E os atores, eles recebem bem a ideia de vir para Santos? Santos é tradicional. O pessoal não tem noção, acho que os mais novos, ou não é passado. Santos é uma cidade... Riquíssima, né? Não, é a primeira cidade que faz parte do circuito de qualquer artista. Antônio Fagundes vai viajar, a primeira cidade que ele fala é Santos. Ele fala, não sou eu que falo. Entendeu? Vera Fischer, eu quero ir para Santos, porque já veio para cá milhares de vezes. Então são todos querem passar por Santos. Santos tem uma história com Plínio Marcos, Pagu, tem os irmãos Manberti, tem Neila Torraca, tem Serafim, tem uma série, mas fora o pessoal daqui que ainda trabalha com teatro, tem um teatro amador forte, tem um teatro de rua forte. Então, assim, Santos tem cultura, tem teatro, tem um pessoal que faz um movimento que é independente, que cuida do teatro da cidade, que não deixa, faz na rua, faz na praça, aqueles meninos lá que tiveram problema com a polícia. Então eles correm atrás, eles vão lá, não estou nem entrando no tema, no conteúdo deles, eles entram lá, eles correm atrás, estão fazendo plateia. Né? É isso que precisa. E como mercado... O mercado consome isso? Não, e como mercado Santos, a situação de Santos no mercado nacional, para a gente lá, está entre os 5 maiores mercados. Mais ativos, inclusive. Você tem números, né? Passa. O meu dado ele é um pouco mais preciso porque tem números, sim, né? Sem dúvida. E a gente, Santos, é bilhetagem, né? Exato. É bilhetagem. Santos está à frente de muitas capitais. E à frente de muitas cidades do interior que são ricas. Muitas. Não sei se Ribeirão Preto está à frente. Está à frente. Campinas pode ser que não, né? Não, Santos está à frente de todos eles. Todos eles. Tá qual é o ranking? A gente tem São Paulo. Depende muito da temporada, da época, né? Mas Santos sempre está entre os 5 maiores mercados de consumo, principalmente de teatro. Sempre está à frente. Dado extremamente importante. A gente, já que está falando de cultura, esta semana foi comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Uma homenagem ao querido Monteiro Lobato, que nasceu em 18 de abril de 1882. A Escola Municipal Duque de Caxias, no Jardim Guaçu, em São Vicente, não deixou a data passar em branco. Para comemorar, os alunos de 3 até 5 anos de idade assistiram a uma peça adaptada da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma das principais obras do escritor Monteiro Lobato. Pode pirlim, ai, essa Emília só inventa, desde o dia que ela comeu aquela bendita pílula que deixou ela falar.
Eu vi o Kiko, eu vi a Emília, eu vi a Dona Benta, eu vi todo mundo que veio aqui no palco aqui. É a história infantil que vai dar subsídios para as crianças quando elas crescerem, elas conseguirem resolver os problemas, elas saberem das dificuldades da vida e elas não perderem o encanto da infância. Os livros infantis ganham mais espaço no mercado brasileiro. Dados do Sindicato Nacional dos Editores mostram que no ano passado, o crescimento nas vendas desse gênero foi 28% maior em relação a 2015. A atividade que começa na infância pode se tornar um hábito na adolescência. É o caso da Beatriz. Ela começou a ler na escola aos 5 anos de idade e se apaixonou pelos livros. Eu gosto de ler porque quando você lê, você se interessa pela história, você entra em outro mundo. Segundo o diretor do curso de Pedagogia da Unisanta, a leitura quando criança traz diversos benefícios. A leitura ela aguça aspectos da imaginação, da criatividade da criança, que em outras mídias, por exemplo, ela já receberia pronta. Então ela imagina como seria o som, ela imagina como seria o local. Então isso dá um desenvolvimento à criança que é ímpar. Ele também dá dicas para estimular a leitura dos pequenos. Eu diria aos pais, ao comprar os livros, não simplesmente compre e deem às crianças, leiam junto com eles, porque isso o exemplo na educação, ele é muito mais válido do que qualquer outra situação. Então, se você só compra o livro e acha que fez a sua parte, bacana, mas fez só uma parte, não fez a parte toda. Parentes e amigos do adolescente que morreu depois de ser atropelado em Aparecida, no bairro Aparecida, em Santos, fizeram um protesto no bairro. Aconteceu há uma semana. Em passeata pela Avenida Epitácio Pessoa, na Aparecida, os manifestantes chamavam a atenção dos motoristas e pediam justiça. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! O caso aconteceu no último dia 9, um domingo, e foi bem aqui neste ponto. O Matheus acompanhava o padrasto por volta das 5 horas da tarde, depois de um dia de trabalho. Eles iriam guardar o carrinho de bebida com o qual trabalhavam bem aqui neste terreno atrás. Eles faziam este caminho todos os dias. Imagens de câmeras de monitoramento que ficam em frente ao local do atropelamento mostram um carro vindo em alta velocidade. Matheus é arremessado. Ele vinha a mais de 90 km por hora, porque eu sou motorista, eu dirijo. E o cara veio com uma BMW que tem um freio que é só você cutucar. Se você olhar direitinho a imagem, ele sobe em cima do passeio a milhão e o moleque voando do lado do carro dele. É só olhar as imagens. Aí esse cara vai ficar impune, esse canalha, ele não pode. Como é que o delegado entende que ele não teve intenção de matar, uma vez que ele sai de casa com a CNH dele vencida há 1 ano? Ele não poderia estar nem dirigindo. Como é que um carro a 50 km por hora vai bater em um cidadão e sair e jogar essa pessoa a quase 40 metros de distância? A gente não está conseguindo entender. Segundo o grupo, o atropelamento que levou à morte do estudante foi criminoso. O motorista Rafael Aflalo, de 20 anos, chegou a ser ouvido pela polícia e responde em liberdade pelo caso. A princípio, o homicídio culposo quando não há intenção de matar. O resultado do exame de sangue, que aponta se ele estaria embriagado, não saiu. Ele nem foi até a delegacia, ele foi ouvido no hospital. O argumento dele foi de que ele perdeu o controle. Ele perdeu o controle? Então vamos lá. Ele perdeu o controle a 50 km por hora, qualquer leigo sabe que ele não ia chegar a essa brutalidade. Ele ia parar bater em qualquer muro aqui, mas ele não ia chegar a essa brutalidade. E dá pra ver que ele tentou fugir logo após a brutalidade, a barbárie que ele fez com o Matheus. Ele não prestou, ele não foi solidário, entendeu? Então, é essa resposta que a gente quer das autoridades. De acordo com a irmã da vítima, Matheus da Silva Nascimento, de 17 anos, trabalhava todos os dias para poder comprar uma moto. Ele sempre sonhou em fazer 18 anos porque ele ia tirar a habilitação dele, porque ele ia ser alisado no exército, ele queria servir no exército. Ele já tinha se alistado, ele estava conseguindo conquistar os sonhos dele, tipo, de pouquinho em pouquinho. Ele queria comprar a moto dele, que ele estava lutando. Ele vinha pra praia de domingo a domingo.
Ele só queria conseguir as coisas dele. Já estava se esquematizando tudo num local onde tira habilitação já para poder entrar agora o 2018 com sua motinha e sua habilitação em mão. Cadê o Matheus? Quem vai viver esse sonho? Eu vou viver esse sonho por ele? Você vai viver? Ou será que a justiça que está tendo essa impunidade toda em cima do rapaz vai viver? A gente precisa de respostas e nós vamos atrás dessas respostas. E terminou sem acordo a audiência de conciliação entre a Prefeitura de Santos e o Sindicato dos Servidores Municipais no Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, o processo será distribuído para que um relator decida sobre a reposição e o desconto dos dias parados. A administração municipal manteve a posição de reajuste salarial conforme lei já sancionada. O sindicato da categoria também, por sua vez, manteve o pedido de reposição da inflação, 5,35%, mais 1,65% referente ao que eles chamam de perdas históricas, totalizando aí um reajuste de 7%. Hoje a paralisação completa 42 dias. E no Caderno Regional desta terça-feira você vai ver o resumo das principais notícias desta quarta-feira. O Caderno Regional começa às 7h30 da noite. E a gente volta a conversar com o CEO do Grupo Sicom, Everaldo Ramos da Costa, e o produtor cultural Sandro Valente. Eu queria voltar ao nosso bate-papo, Everaldo, com o seguinte questionamento. Quando eu estava na escola, eu tinha como uma das minhas disciplinas teatro. E eu conheci a história do teatro, eu fiz peças enquanto estudante, eu fui levada a pensar. Hoje a gente não vê mais isso, nem em escolas particulares e muito menos da rede pública. Falta. Isso seria importante para que a gente tivesse lá na frente uma geração consumidora do teatro? Com certeza. O teatro, além de contar uma história, ele faz exatamente isso. Ele ensina, ele ajuda ou ele instiga, né, o pensamento humano. Da pessoa se questionar o que eu estou fazendo, quem sou eu, o que eu quero, o que está acontecendo agora na minha vida, o que está acontecendo agora aqui nesse momento em que eu estou vendo essa peça. Então eu vejo que o conteúdo ao vivo tem essa peculiaridade muito forte de ter esse contato com o público e poder fazer com que o público se leve a pensar, se leve a questionar, e isso é o crescimento, né? O crescimento do ser humano. Nesse sentido, inclusive, a peça que chega aqui a Santos, do Lázaro Ramos, conta a história de Martin Luther King. Exatamente, As Últimas Horas. Uma conversa com a camareira. São as últimas horas dele, uma camareira que também é negra, né? Vivida pela Thaís Araújo. É um conteúdo absurdo, é um ícone da história, né? Da história contemporânea, que o Everaldo falou. Você tem que assistir o espetáculo por tudo isso que ele falou e mais, tem um texto, tem uma história, às vezes real, às vezes não, mas ou tem coisas que fazem parte do nosso dia a dia, elas estão embutidas ali no teatro. Você vê aquilo ao vivo, sem maquiagem, sem a luz da televisão para dar aquela... Sem nada, sem cortar. Na televisão corta, começa de novo, sabe? Tudo muito enlatado. Tem coisa boa na televisão, mas o teatro é o teatro onde nasce tudo. É emoção, né? Pois é. É conhecido como o berço da expressão humana. Os grandes atores que nós temos são, antes de mais nada, atores de teatro. Um grande ator de teatro faz cinema, televisão e qualquer coisa. O ator de televisão não faz teatro, muitas vezes. Tem, eu não vou dar exemplo, mas você pegar ator que só faz novela, se colocar ele numa peça, ele não segura. Agora, desde a antiguidade já o teatro faz parte tá na história. Isso não pode ser apagado. E eu estou insistindo na tecla teatro, porque é realmente uma das coisas mais importantes que a cidade tem. A cidade respira isso. Eu não pode deixar perder, não. É o nosso compromisso, da nossa empresa. Porque muita gente às vezes acha, trabalha com show, com teatro. Trabalha, mas não fica rico, não. É trabalho porque gosta... Como é que a crise, pegando esse gancho, como é que a crise econômica que atingiu o país inteiro impactou o teu negócio e o teu negócio? Pô, como de todo mundo, como do cara do restaurante que tinha uma frequência de 60 mesas e tem 25 porque o pessoal prefere comer em casa ou levar o almoço para o escritório, entendeu?
Porque o cara quer assistir a peça do Lázaro Ramos. Mas, pô, vou ter que pagar eu, minha esposa, mais a condução para chegar lá, o estacionamento, não sei o quê. Já começa a ficar caro, o cara pensa no condomínio, atrapalha todo mundo, e a coisa da tristeza. A pessoa tem que sair para se divertir. E aí essa coisa, esse clima, esse astral que está no país, ele também não favorece essa nuvem cinza. Você acredita que essa nuvem cinza esteja passando? Tem especialistas que acreditam que sim, que o pior já passou, que o fundo do poço a gente já atingiu, que agora a gente está levantando. Entra na questão política, eu acho que vai melhorar, mas depende de nós, né? Na próxima eleição, não votar no vereador por um cargo, não votar no vereador porque é amigo, porque é simpático. Tem que votar em quem é capaz, pode ser antipático, mas o cara é capaz, é gestor, é um cara sério. Então, puxar a ficha dos caras, trocar todo mundo, a maioria, deixar ali uma base e trocar, tem que trocar. O que está agora não está virando. E eu acho que já ficou bem claro para todos os brasileiros. Já deu, mas em toda eleição não muda. Tomara que o brasileiro ano que vem não tenha memória curta, né? Porque a gente sofre dessa síndrome da memória curta, né? Só pedir desculpa porque em determinado momento eu tomei uma bronca da Gisela, que eu estava mexendo no celular. Aqui o Caculé, o Vladimir, Bruno de Carvalho, minha noiva, a Kika, e tem um monte aqui, não para o Tuca, fica mandando mensagem, fala isso, fala aquilo, mandando um beijo, a audiência do programa tá lá. Ótimo, continuem assistindo. Tô falando do Caculé, um cara que fez um espaço cultural, no bairro que eu moro, que é a Pompeia, um espaço do Oscar Magrini, que é um ator local, e você vai lá... quase ninguém sabe, ninguém visita. Ninguém conhece. Tem um acervo do cara, aí fala, Oscar Magrini. Oscar Magrini tem um acervo, são 25 anos que o cara trabalha com isso. Nasceu no teatro, né? Nasceu no teatro, na época da Matilde Mastrange fazia Uma Cama Entre Nós, olha o nome da peça. Aí, ele vai dessa época, depois ele fez o Ralph na televisão, depois foi seguindo a carreira dele aí. Mas então, tem o espaço dele lá, tem o MIS, Museu da Imagem e do Som, que fica embaixo do Municipal, que não tem nada a ver com os caras. São outras coisas, outras referências de música. Quase ninguém vai lá visitar, tem que ir lá visitar. E eu acho que tem uma coisa que é importante falar, fala em crise, fala questão econômica e tal, mas também tem uma questão que eu vejo que é um preconceito antigo que o público tem com relação ao teatro, que é, para ir ao teatro eu tenho que estar super bem vestido, eu tenho que estar com uma roupa impecável, tenho que sair para jantar fora, necessariamente não precisa disso. Se você vai lá, porque o teatro, a primeira coisa é alimentar a alma. Exatamente, exatamente. O objetivo não é estar bem vestido, é estar consumindo cultura, né? Exatamente. Eu acho que... Você não precisa de chinelo, pelo amor de Deus. Colocar um tênis, tá bom. Vai tênis, uma bermuda, uma roupa tudo despojada. Bem. Não, mas até chinelo, tá valendo, eu tô brincando. Até chinelo, tá valendo. Tá valendo. O cara tem que estar assistindo. O importante é o conteúdo mesmo. Conteúdo que você vai assistir. Isso não é festa de casamento, exatamente, gente. Exatamente. Porque fica até fora do tom. Você chegar num teatro, uma ópera, sim, vamos respeitar as produções. Exatamente. Tudo tem o que não respeita mais o Brasil. Tudo tem ritual, né? Sim. Tem que ter, as coisas têm... Mas você ir no teatro, se você tá afim, saiu da praia, tá de chinelo, bermuda e camisa... cara, vai. Você quer assistir? Vai. Não é porque eu quero vender o ingresso, não. Vai. Você vê alguma coisa diferente. Não para, né? Você vê? Não para. Pessoal da Praia Grande agora. Quem é que tá te chamando agora? Desenho da Praia Grande, olha lá. Tá aqui, ó. Manda a foto, tá vendo aqui, ó. Estão assistindo a Praia Grande. Muito bem. Vou tirar isso da mesa, ó. Sai daqui. Agora acabou o celular do Sandro. Beijo pra todo mundo que tá assistindo. E amanhã, como ele não tá aqui amanhã, continue nos assistindo. Essa audiência é muito importante. Agradeço a todo mundo que tá mandando mensagem. Os assuntos são pertinentes. Falta também. Eu não conhecia o programa, o Rogério Conde, que é um amigo meu, que me convidou. Eu tô percebendo que você dá espaço para assunto que tem que ter. O Bom Dia Baixada, ele fala de assuntos que são importantes e que tem a ver com a nossa região, impacto na nossa região, não só no país, mas especialmente na nossa região, porque a nossa região é uma região muito rica, né? E assim, tem diversidade. Tem que puxar o assunto, sabe por quê? Porque cada vez que você vai puxar um assunto
que exige um pouquinho mais de debate, de opiniões e tal, o pessoal, não, deixa pra lá. Não, tem que debater, tem que conversar, tem que expor. Porque é aqui que sai. Aqui sai a comunicação, né? Eu acho que a discussão leva sempre a uma reflexão. No caso do compra ingresso, como que essa crise, voltando um pouquinho à crise, houve impacto? Houve, com certeza. Nós tivemos aí uma queda de mais de 30% no volume, levando em conta que nos últimos anos a nossa cobertura, conhecido como share de mercado, né, aumentou consideravelmente em todo o país. Mesmo com esse aumento, nós tínhamos uma queda por apresentação, de vendas por apresentação. As pessoas hoje estão muito mais seletivas por força, não essencialmente da qualidade do conteúdo, mas sim o tanto que o bolso dela aguenta pagar aquele ingresso, né? E a questão financeira, não tem jeito, ela é um fator muito importante no processo, muito importante. Agora também eu vejo assim, que quando o conteúdo é bom, há um esforço. Ele se esforça, ele aperta aqui, aperta ali e vai mesmo. Você vai ver, isso funciona. Vamos dar um exemplo, Lollapalooza, o ingresso custou R$300, eu fui, estava lotado. Então o pessoal que está lá pagou. Pagou, lógico. Não tem cortesia, não tem. Lógico. Olha, nós fizemos agora há pouco tempo aqui, fizemos inclusive com a Imperial Art, que é a maior produtora aqui da Baixada, nós fizemos Marisa Monte. Show extra. A Marisa Monte fazer show extra em turnê é raro. Eu mesmo nunca fiz. Eu fui no show, foi espetacular. Eu sou fã de Marisa Monte. Tem outro show que é o mesmo nível. Porque assim, vem antes e faz parte da história da cultura brasileira. Maria Bethânia, dia 28 de julho. É um show que o pessoal já vai abrir, né? Vai abrir, né? Logo. Bom, abre logo lá que o pessoal. Lote de venda. Porque o pessoal tá aqui no. Outra coisa, mandaram mensagem. Quando é que o Everaldo vai abrir a venda lá da. Eu falei, calma, vai abrir. Até o começo da semana que vem, a Bethânia já começou a vender ou no final dessa semana. Vamos ver, né? Vamos adiantar o processo. Eu já dou o recado, porque a gente faz a bilheteria, faz a venda de Bethânia em outros mercados. Seja rápido, muito rápido. Entre no site, não espere ir até a bilheteria. Entre no site e compre já, porque a gente fez o último show dela, levou 20 minutos para esgotar. E aí gente fica xingando. Que aí volta pro tema, né, que você puxou. Como é que pode, né? Aí o cara justifica que não tem dinheiro, mas assim, Bethânia, aqui tem uns nomes que não tem jeito. O cara vai lá, paga no cartão de crédito, não é isso? Exatamente. O número de cartão é alto, não é? Muito. É a maioria. É a maioria, né? É a maioria. E aí o cara embola um show no outro. Compra, assiste o show agora, paga mês que vem, mas já tá vendo o outro e já tá jogando pra frente. Pelo menos tá investindo em cultura. Isso é o mais importante. Como faz, né? Se é à vista, se é boleto ou se é cartão de crédito, o importante é fazer. Tem uma pergunta? Dá pra pôr no ar? É Uriel. Bom dia, Uriel. Obrigado pela participação. Como superar o fato de algumas produções artísticas serem elitistas, vendidas a preços elevados? Uriel é o que é sindicalista, né? É ele, que é vereador. Não tem elitista nada, ele está um pouco mal informado, né? Porque fazer aqui palanque e usar o nome elitista está um pouco demodê, meu amigo. Por favor, não seja demodê. Por exemplo, a peça do Lázaro Ramos não tem preço elitista, é um preço que é justo. E que está dentro daquilo que nós falamos no primeiro bloco, né? Tem outra coisa, não tem só peça elitista não, meu amigo. Tem no Sesc peça R$10. Ele está falando uma coisa que ele está querendo provocar. E não me provoca porque assim, tem som absurdo, tá o preço da alocação de som e luz. Absurdo o preço do combustível. Aí o cara do transporte que cobrava X para ir para São Paulo, hoje 2X. Então isso tudo, o preço que vem... Isso embute. É uma coisa elitista dos governos, né? Que vão deixando as despesas mais caras. E aí... A gente está pagando a conta de todos os lados. Basta ver o pacote de sem entrar no mérito político, é só para mais uma informação, o Everaldo tem essa informação até documentada, os espetáculos, né, de teatro, vou falar de teatro, porque show, aí o artista, aí esse negócio de elitista é o seguinte, o artista tem um preço, ele que cobra o preço, sim, e aí o ingresso é conforme o cachê do artista, tá? Então não tem... Então aí você liga pro fã-clube do artista lá, vê lá e resolve. Mas com o caso do teatro, você tem
o preço, você pegar, não aumenta o preço de peça de teatro há 4 anos. É o mesmo preço praticado. É a mesma coisa, Everaldo, é isso? É mais de 4, dá 5 anos com folga. O que acontece é assim, a pessoa chega lá, vê a produção, vê a peça, aí vê todo aquele cenário, né? Tem cenários assim que são até bem mais complexos, vê cortina, cadeira, tapete, aquele fundo e tal. Isso tudo teve um transporte, teve uma produção. Tem uma hospedagem. Tem a hospedagem, tem a luz. Tem a alimentação que aumentou. Não caiu do céu, né, gente? Não caiu. Isso, eu entendo. Assim, eu sinceramente gostaria que fosse muito mais barato o ingresso. Sinceramente, eu acho que seria sabia que muito tem legal. Contrapartida, a peça do Lázaro Ramos tem o número X de ingressos que são distribuídos com ação social e tudo. Então, assim, tem espetáculos que eles apoiam. E outra coisa, 80%, Everaldo de novo com os dados lá na empresa dele, 80% é meia entrada. Sendo que desses 80%, metade desses 80% é meia entrada de fato. Os outros tem gente que tem carteira falsa, tem gente que usa carteirinha de... Aí a gente entra num outro problema. Então aí acaba que o ingresso real não custa aquilo que aparece, ele não custa R$100, porque todo mundo está pagando 50. Então não tem essa... E abrimos o último bloco falando de esporte. Hoje o Santos volta a campo pela Taça Libertadores da América. O jogo é em Bogotá, na Colômbia, contra o Independente Santa Fé. No torneio, o alvinegro praiano soma 4 pontos em 2 partidas e tem hoje uma chance de ouro para subir na chave e ficar mais perto das oitavas de final. O jogo é às 9h45 da noite. Boa sorte ao nosso querido Peixe. Vamos ganhar hoje. Temos que ganhar, né? Vamos na torcida. Temos que ganhar. Falando no Santos, Everaldo, a gente pode dizer que ele terá o mais moderno programa de associados do Brasil? Sim. Faltam poucos dias para o lançamento do sistema e nós temos no grupo de empresas, o Grupo Sicom, nós temos a Compra Ingressos, que faz cultura e entretenimento, e a Rede Gol, que faz esporte, né? Então, nós assumimos a gestão completa dos jogos do estádio do Santos aqui na Baixada e também estamos agora fazendo todo o cabeamento no Pacaembu, fibra ótica, vai ser assim um equipamento de última geração. E a gente agora vai lançar o programa Sócio Torcedor, que é uma coisa que há muito tempo havia uma vontade muito grande do próprio Santos de poder oferecer o que tem de melhor hoje em gestão, o que tem de melhor em resposta ao torcedor. E a gente desenvolveu, com toda a tecnologia que a gente tem de mais moderna, um sistema de gestão para que a gente consiga ter um relacionamento muito mais próximo com o torcedor, para que a gente consiga entregar tudo que o torcedor santista tem direito e os seus novos anseios, porque sempre tem uma coisa nova, sempre quer conhecer e participar de uma forma nova. E a gente vai começar a administrar, então, essa relação... A partir de quando? A partir do dia 7. Anotem aí, santistas, anotem. Vai favorecer o santista também, baixa renda. Baixa renda. Tem umas novidades que por uma questão de estratégia, eu ainda não posso falar, aguardem que vem muita coisa boa aí. Vem coisa muito boa. Temos 3 fases do programa que são realmente surpreendentes. Tem coisas... Nadinha? Nada. Nem um pouquinho? Tem espião aqui, já, menina, não pode falar. Vai ter muita coisa. Eu tenho um grupo de torcedor do Santos, tem um monte de espião. Imagina o cara colocar na televisão isso aí. Exato. Não pode. E eu vejo assim que a preocupação maior realmente do Santos, que foi assim, nós participamos de uma concorrência muito técnica, com um nível de exigência técnico super alto, e eu acho que isso pra gente, como Compra Ingressos, como Rede Gol, nos deixa bem confortáveis, porque não é uma coisa que sai da história de ter qualquer tipo de influência política, não teve isso. Foi realmente um interesse direto em ter um serviço de qualidade. Qualificação e competência, vamos dizer assim, né? Exatamente. Qualificação e competência. Gisela já me disse que eu tenho só 3 minutos. Eu quero falar rapidamente sobre a Compra Ingressos, que foi uma ferramenta bastante inovadora. Como é que ela surgiu?
Ela surgiu imprimindo ingresso em impressora Pinos, há 12 anos atrás. E aí a gente, há 7 anos atrás, eu comprei a Compra Ingressos e aí começamos a montar um sistema com uma tecnologia de reconhecimento de velocidade, reconhecimento de público, velocidade de resposta para o acesso ao público, e aí começamos então a facilitar o processo de vendas. Hoje, por exemplo, pelo sistema Compra Ingresso é onde você tem o menor volume de cliques para chegar na compra. Quando você vê, você está passando o cartão e já era, está lá dentro. Isso né? É ótimo. Tem um aplicativo Compra Ingresso, que é bem importante o pessoal baixar, porque às vezes no aplicativo, durante a semana, a gente manda ingressos grátis para quem tem o aplicativo no celular. Então, hoje, quando a gente começou o sistema, o importante era ter um call center. Nossa, tem que ter um call center para atender. Então, nós temos um call center até hoje, todo digitalizado. Só que assim, era call center e venda pela internet. Hoje é venda pela internet e call center. O call center hoje ele é usado assim para tirar alguma dúvida. Porque comprar mesmo, o pessoal já está mais, está muito mais habituado a comprar pela internet. Você compra pelo celular no aplicativo, você compra direto no site também, você já vê ali, lê um pouco sobre o que é o conteúdo, Sim. lê o que vai ter no show, lê qual é o texto da peça, sobre o texto, quem são os atores, o diretor. Então é muito mais completo. A gente só tem 1 minuto, eu queria que antes de encerrar você desse o recadinho da corrida que você me falou. Tem uma corrida sábado à noite, Nat Run, que é no... Tá com o site aí, né? É www.corre10.com.br. Vou contratar como minha jornalista. Tem essa corrida e tem cinema. A parte cultural desse evento é o cinema na Praia de Graça, na Praça das Bandeiras do Gonzaga. A partir de que horas? 4 da tarde. 4 da tarde. Sexta-feira começa. Sexta, sábado e domingo, cinema de graça na praia. Programação vou colocar no site da Base 3, que é a empresa que é a produtora do evento, não é a minha empresa. Eu faço uma coprodução. Está no site lá, Base 3, procura no Facebook, tem a programação do cinema de graça. Ou seja, feriado tem bastante programação tem cultural. Tem Lázaro Ramos, não esquece, hein, pessoal? Temos Lázaro Ramos, temos cinema de graça na praia e temos também corrida. Tem show do Rapa. Olha, e tem show do Rapa. Que é da minha amiga Samanta, que eu divulgo dos meus amigos. Não tem problema nenhum, eu não tenho essa de concorrência, não. É união, né? Eu acho que a união falta união, falta união com os produtores. A Samanta é uma pessoa ética, merece o... Eu queria muito agradecer, Sandro, tua participação aqui. Tenha sempre no Bom Dia um espaço. Everaldo, muito obrigada pela tua participação. Eu agradeço. Vamos voltar, vamos continuar discutindo esses assuntos, porque são bastante pertinentes. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!